Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 21 de março. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a mais recente reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Ouvimos o informe do companheiro Daniel Valença, que lá de Natal nos fala de uma importante atividade realizada na Casa Socialista. E comentamos ainda diversos assuntos da conjuntura internacional e nacional desta semana. E pessoal, da nossa última edição, na semana passada até hoje, muita coisa aconteceu. E infelizmente, uma delas é o retorno dos ataques criminosos do Estado de Israel contra o povo palestino na faixa de Gaza. Israel rompeu de forma unilateral o acordo de cessar-fogo e retomou um bombardeio permanente e constante na faixa de Gaza. Até o início da edição desse programa, já eram contabilizados mais de 700 novas pessoas mortas, assassinadas pelos bombardeios criminosos feitos pelo Estado de Israel. O argumento de Benjamin Netanyahu é que o Hamas não cumpriu com a sua parte do acordo com a liberação dos reféns. Mas, como já ficou absolutamente nítido e explícito, isso nada mais é do que um argumento para que ele retome a sua ofensiva, renomeando para o seu gabinete membros da extrema-direita, que tem como principal objetivo a guerra. A guerra como mecanismo de perpetuação, inclusive, deles, nesse momento, no governo de Israel. Pois os crimes de Netanyahu, nesse momento, são repudiados, inclusive, por uma parte muito importante da própria população de Israel, cujo principal interesse é o retorno dos reféns. Nada, absolutamente nada, justifica a retomada dos ataques e, principalmente, que, nesse momento, conte com o apoio entusiasmado de Donald Trump e do governo dos Estados Unidos. Como eles disseram, eles vão reabrir as portas do inferno. É muito, muito importante que nós voltemos a defender imediatamente o cessar-fogo, a condenação de Netanyahu e dos responsáveis pelo genocídio na Palestina e que a comunidade internacional se solidarize com o povo palestino para impedir que o genocídio tenha continuidade e que mulheres, crianças, civis, idosos, inocentes sejam mais uma vez vítimas deste Estado terrorista que tem assassinado pessoas inocentes ao longo de tanto tempo. E desde o nosso último programa, nesta semana, aqui do Brasil, uma das novidades, das questões importantes que merecem destaque, foi o anúncio feito por parte do governo federal do envio da proposta de reforma do imposto de renda, com a isenção para aquelas e aqueles que recebem até R$ 5.000. Bom, essa foi uma das mais importantes promessas de campanha feita pelo companheiro Lula, que agora finalmente caminha para se concretizar. Evidentemente que, uma vez aprovada, a medida de isenção passa a valer somente a partir de 2026, mas é fundamental que ela seja aprovada e que, nesse momento, além da isenção para quem recebe até R$ 5.000, que nós aproveitemos para comprar uma boa briga, que é a taxação dos super ricos. Nós não podemos, nesse momento, abrir mão de polarizar o debate no que diz respeito à capacidade do nosso governo enfrentar os poderosos, enfrentar os mais ricos, que estão não apenas sabotando o nosso governo, a economia nacional, mas criando as condições para uma outra alternativa pela direita para 2026. É fundamental que, na discussão sobre a reformulação do imposto de renda, nós avancemos também com os projetos e as medidas de taxação dos super ricos. E é nesse sentido também que nessa semana avançou o projeto de lei orçamentária. O orçamento para o ano de 2025 foi discutido no Congresso Nacional e é um orçamento que
em alguma medida, se expande, mas que ainda não dá conta daquilo que é essencial: a garantia de direitos sociais, a manutenção dos direitos fundamentais e a possibilidade de uma expansão do investimento público no nosso país, inclusive com a valorização dos servidores públicos e a garantia de que o Estado brasileiro vai conseguir realizar ao longo deste ano o que não conseguiu nos últimos 2, que é ampliar o investimento sem necessitar de fazer cortes ou contingenciamento. E pessoal, dito isso, muitas coisas aconteceram, a gente destaca essas 2, porque na edição anterior nós estávamos iniciando o 9º Congresso Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda, que ocorreu entre os dias 14, 15 e 16 de março, em São Paulo. A resolução final que nós lemos na edição passada, antes das emendas, já está publicada, disponível no site pagina13.org.br, intitulada Declaração ao Partido. Quem tiver interesse, e a gente sugere, faça a leitura e ajude a divulgar. É o documento que foi aprovado nesse nosso 9º congresso, que encaminhou uma decisão que nós já vínhamos há algum tempo construindo, de que a tendência petista, a articulação de esquerda, apresentará uma chapa nacional e uma candidatura à presidência nacional do PT. E o 9º congresso aprovou o nome do nosso companheiro, Walter Pomar, como sendo este candidato. O registro da candidatura ocorreu no próprio sábado, dia 15, foi o primeiro candidato inscrito e, portanto, nós temos nesse momento toda a condição de fazer uma grande e importante campanha. Uma campanha para disputar os rumos do nosso partido mais para a esquerda, para defender uma perspectiva socialista para o PT e para o Brasil, em uma disputa que vai ser muito, mas muito difícil, mas que nós sabemos que ela é absolutamente necessária. E bom, esta semana também foi inscrita uma outra candidatura e, ao longo dos próximos dias, outras podem ser inscritas. Nós já falamos aqui que é muito importante que quem nos escuta fique atento e atenta aos prazos, por exemplo, aos prazos para realizar a impugnação ou o questionamento sobre as filiações que em várias cidades e estados foram absolutamente desproporcionais. Bom, o fato é que esta semana nós tivemos também uma reunião do Diretório Nacional do PT. Infelizmente, uma reunião convocada para durar 1 hora, para começar às 9 da manhã e terminar às 10 horas, com pauta única, que é a confirmação ou a eleição do novo presidente nacional do partido, que assume para um mandato temporário, após a saída e a renúncia da companheira Gleisi Hoffmann para assumir um ministério no governo do presidente Lula. Para fazer um informe de como foi esta reunião, a gente escuta agora o companheiro Walter Pomar. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Patrick, primeiro uma observação. Eu estou derretendo. Aqui em Natal faz muito frio mesmo, tipo assim, 30 graus. Então, estou tremendo aqui de frio ao gravar esse programa. Nós estamos saindo de Natal nesse momento e indo para Campina Grande, onde faremos um debate. Amanhã João Pessoa, depois Maceió e depois Recife. Bom, isso posto, você me pediu para falar sobre a reunião do Diretório Nacional do PT, que aconteceu no dia 20 de março de 2025. Nunca antes na história desse partido ocorreu uma reunião tão rápida. A reunião começou mais ou menos 9 da manhã e terminou às 10 horas e 39 minutos. Foi uma reunião virtual em sala Zoom, convocada a princípio com um único ponto de pauta: a eleição do presidente do partido. Todo mundo lembra que a companheira Gleisi Hoffmann, que foi eleita em 2019 e teve o seu mandato prorrogado em 2023, havia dito que permaneceria na presidência do partido até o dia 6 de julho, mas foi convidada pelo presidente Lula para assumir a função, a atividade, o cargo, a tarefa importante de ser secretária de Relações Institucionais do governo, ou seja, ministra responsável principalmente pela relação com o Congresso Nacional.
Ela achou por bem, portanto, renunciar, é obrigatório, não tem no estatuto que ainda existe, não é possível acumular funções de partido e de governo na executiva e no governo no mesmo nível. Ela poderia ser prefeita e presidenta nacional do partido, ela poderia ser governadora e presidenta nacional do partido, mas não pode ser ministra ou presidenta da república e ser presidenta do PT. Então, ela saiu da presidência e o estatuto, prevê que, nesse caso, cabe ao Diretório Nacional, escolher um novo nome até que se proceda o PED, até que ocorra a eleição direta. Na verdade, o estatuto prevê 2 etapas, né, uma substituição, temporária por um vice-presidente, depois uma substituição um pouco mais longa por alguém eleito pelo diretório, né, que tem a função de completar o mandato. O pessoal que integra a tendência CNB, a tendência Construindo uma Nova Briga, quer dizer, Construindo um Novo Brasil, eles fizeram tudo de maneira muito atrapalhada. Ao invés de conversar com o conjunto das forças do partido, eles resolveram entre eles quem seria o nome que substituiria a presidenta Gleisi Hoffmann, e escolheram o senador Humberto Costa, de Recife, e levaram o assunto para a executiva, ao invés de levar o assunto diretamente para o diretório. Enfim, um atrapalho total. E como eles sabem que fizeram errado, convocaram essa reunião do diretório para tentar legalizar o que havia sido feito antes de maneira incorreta, né. Bom, a reunião foi aberta, com esse objetivo, né, a recomposição, perdão, a eleição do novo presidente do partido pelo período que vai de agora até o dia 6 de julho. Só que logo que se iniciou a reunião, já foi informado que havia pelo menos 2 outros pontos de pauta: a recomposição da Comissão Executiva Nacional e a composição do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, e ainda havia um outro ponto que era a recomposição do próprio DN. Então, na prática, a reunião foi convocada com um ponto de pauta, tão logo ela começou, a mesa já informou que haveria 3 outros. Um nome, substituído no Diretório Nacional, um nome que eles queriam substituir na Executiva Nacional e a composição do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo. Bom, então logo a reunião abriu, eu pedi para falar e fiz 5 observações, né. A primeira observação, e a mais importante, é que eu pedi que se incluísse na pauta pelo menos um tema político. Mais precisamente, eu solicitei que se discutisse o que é que o partido fará nos dias 31 de março e 1º de abril desse ano. São as datas do golpe militar de 1964 e é óbvio que o partido precisa realizar alguma atividade em âmbito nacional, tendo em vista a importância que tem a luta contra o golpismo, a importância que tem a batalha pela memória do que foi a ditadura militar, né. A segunda observação que eu fiz foi lembrar que o Diretório Nacional de 7 de dezembro de 2024, o diretório se reuniu presencialmente no dia 7 de dezembro do ano passado, o diretório naquele momento decidiu que a primeira reunião da Executiva Nacional do PT, realizada após o diretório, deveria obrigatoriamente tratar da chamada Comissão de Ética Quaquá, né. Pra quem acompanha aqui o podcast, todo mundo deve lembrar que desde 2021 tem um pedido de comissão de ética contra o Quaquá e depois, em 2023, foi aberto outro pedido de comissão de ética contra o Quaquá. O primeiro pedido diz respeito a uma agressão que ele cometeu contra um dirigente do partido, no Rio de Janeiro. E o segundo pedido de comissão de ética diz respeito à famosa fotografia que o Quaquá resolveu tirar com o Pazuello, né, aquele que foi ministro da Saúde, contribuindo para uma imensa mortandade durante a pandemia da Covid-19. Esses 2 pedidos estão pendentes porque cabe à Comissão Executiva Nacional do PT, aceitar ou não que o pedido seja encaminhado à Comissão de Ética. E o que nós solicitamos inúmeras vezes ao secretário-geral do partido, atualmente o Henrique Fontana, é que paute o tema na reunião da Comissão Executiva Nacional. Nós não pedimos que ele vote a favor, pedimos que ele paute o tema. E ele simplesmente sentou em cima, né, o engavetador geral do PT. Sentou em cima, argumentando as mais variadas coisas, entre elas que esse era um assunto ruim para ser tratado na época da campanha eleitoral municipal de 2024,
e que o Quaquá iria desaparecer do cenário nacional, ia virar prefeito, ia se esconder em Maricá, tudo besteira. Nós falamos para o secretário-geral que ele estava equivocado, mas falamos principalmente que esse não é o tema. Nós não queremos saber o que ele acha a respeito do assunto, nós queremos que ele cumpra a obrigação estatutária de colocar em pauta. Mas ele não o fez, nós levamos o assunto para o diretório e o diretório decidiu que na primeira reunião da Comissão Executiva Nacional o assunto teria que ser obrigatoriamente pautado. Não foi. A primeira reunião da Comissão Executiva Nacional debateu o tema substituição da Gleisi Hoffmann. A segunda reunião, que ocorreu logo em seguida ao diretório, foi com o ministro Fernando Haddad e o assunto segue pendente, né. Esse foi o segundo ponto que eu coloquei logo no início da reunião do diretório. O terceiro ponto, diz respeito a como está, perguntei ao diretório, como está o procedimento relativo ao recurso que eu fiz contra as filiações em massa ocorridas no dia 28 de fevereiro de 2024, né. Para quem acompanha aqui o podcast, vocês já ouviram falar que o partido cresceu, né. Entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025, perdão, corrigindo a data, entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025, aconteceram 341.000 novas filiações. É bom que o partido cresça, mas existem inúmeros casos em que houve um volume excessivo de filiações. Casos em que, por exemplo, agora o PT tem mais filiados numa cidade do que o número de eleitores do PT na eleição municipal de 2024. Casos em que o PT perdeu 100.000 eleitores numa determinada cidade e ganhou 10.000 novos filiados. Situações bizarras, né, de crescimento de 130% no número de filiados ao longo de 4 meses, né. A média nacional de crescimento, para vocês terem uma ideia, foi de 13%, e nós tivemos cidades em que o crescimento foi de mais de 130% em relação ao que havia. Enfim, nós solicitamos que nesses casos em que há volume excessivo de filiações, se aplique o previsto no estatuto do partido. É interessante explicar para quem está aqui acompanhando que o estatuto do partido fala expressamente que nos casos em que houver volume excessivo de novas filiações, cabe fazer recadastramento. Ponto. Algumas pessoas estão dizendo de maneira falaciosa, mentirosa, que o recurso que foi feito pede a impugnação das filiações e ele não pode ser aceito porque a impugnação tem que ser individualizada, ou seja, tem que apontar o nome de cada afiliado que tem que ser impugnado. Só que o que foi solicitado por nós não é a impugnação, o que foi solicitado por nós é um passo prévio, é o recadastramento, porque ao recadastrar, você descobre se o filiado existe mesmo, você descobre se ele sabe que foi filiado ao partido, você descobre quem o filiou às vezes, você informa ele que ele é filiado ao PT, ele não é propriedade privada de nenhum gato que foi contratado para filiar pessoas. Enfim, nós estamos pedindo que se cumpra o estatuto do partido e solicitamos uma informação sobre isso, né. Nós também pedimos nessa fala inicial, na reunião do diretório, que se dê publicidade aos dados relativos às dívidas para com o PT, né. É escandaloso, mas há ministros, há senadores, há deputados federais, há deputados estaduais, há prefeitos, vereadores e ex dessas várias funções que eu citei, além de dirigentes partidários que não pagam o PT. E a Tesouraria Nacional do partido, que hoje é comandada pela companheira Gleide Andrade, se recusa a dar publicidade a esses dados, dizendo que isso seria quebrar o sigilo, né. Veja, para começo de conversa, o sigilo não existe. O partido é obrigado, periodicamente, a apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral todas as suas contas. Então, se você vai lá no site do Tribunal Superior Eleitoral e pesquisa, você encontra a lista de pessoas que pagaram ao partido até uma determinada data, até 2024, se eu não me engano, ou até 2023, já não me recordo agora, existe essa lista. Só que dá uma trabalheira imensa pesquisar, porque você tem que ir
achar o arquivo, puxar nome a nome, descobrir se fulaninho ou fulaninha pagou, né. E é muito mais simples que a tesouraria nos informe, né, pelo menos dessas figuras que são de maior proeminência pública, se as pessoas estão em dia ou não. E eu solicitei que isso fosse feito. Bom, além disso, eu já nessa fala inicial, avisei que eu me absteria na votação sobre a presidência do partido e que faria uma declaração de voto. Bom, sobre esses vários pontos, se estabeleceu uma animada polêmica. Em alguns casos foi dada uma informação, em outros casos, simplesmente houve promessas. Por exemplo, no que diz respeito ao dia 31 de março e 1º de abril, a companheira Lucinha, que é secretária nacional de movimentos sociais, ela informou que as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo estão organizando uma mobilização para o dia 30 de março, e solicitou que o partido se engajasse no processo. Sobre esse primeiro ponto, foi o que foi dito. Sobre o tema comissão de ética, o presidente Humberto Costa disse que isso entraria na pauta da segunda reunião da executiva, não da primeira, que aconteceria logo depois do diretório, a tal reunião com o ministro Fernando Haddad, mas na reunião subsequente. Sobre o tema das filiações excessivas, houve um debate bastante curioso, porque, como eu já comentei, a secretária nacional de organização, a companheira Sônia Braga, e o próprio presidente Humberto Costa, fizeram observações que deixaram bem clara a posição deles, que é a de validar as filiações, né. Pelo menos foi isso que o Humberto Costa insinuou, ao dizer que podem existir casos, mas são casos de menor importância, e a companheira Sônia Braga fez uma catilinária sobre, esse tema da individualização dos pedidos de impugnação, a tal ponto que eu tive que pedir a palavra de novo para explicar que o meu pedido se baseia no que o estatuto fala. O estatuto ainda tem estatuto PT, né, fala de volume excessivo de filiações. E é ou não um volume excessivo de filiações ver num único estado, o Rio de Janeiro, 82.000 novas filiações, né. Só para padrão de comparação, estados como Ceará, como São Paulo, como Pernambuco, cada um filiou em torno de 20.000 pessoas. Rio de Janeiro, 82.000 pessoas. Não tem nenhuma relação entre esse número de filiações e a força política do PT no Rio de Janeiro. É como se alguém, além de ter uma escola de samba e além de ter, tá certo, o controle de um orçamento municipal e além de ter o controle de empresas privadas, e além de ter, tá certo, XYZ, resolveu também comprar um partido. Então montou uma equipe, saiu fazendo filiação em massa e vai usar isso para tentar se apoderar, né, de um partido político. Isso não é aceitável. Então, para isso, o estatuto prevê recadastramento. E se o recadastramento detectar outras irregularidades, aí sim cabe, impugnação. Bom, também foi, informado pela companheira Gleide aquilo que eu já antecipei aqui, que ela não considera adequado e propôs que houvesse, essa informação no prazo limite do registro das chapas e candidaturas, que é 29 de maio, ou seja, depois das chapas e candidaturas registradas, ela informaria a situação dessas pessoas. Então, primeiro, é muito ruim, né, porque o partido fica sem saber quem são os ministros e parlamentares e figurões que não pagam, né. Todo mundo fala a boca pequena que existem muitos parlamentares, governantes que não pagam nada. E essas pessoas, elas continuam super influentes no partido, o partido fica sem saber que, na verdade, elas fraudam um princípio básico que é o da contribuição. Em segundo lugar, fica na mão da tesouraria, informar. E cá entre nós, isso não tem nada de transparência, né. Não existe nada, acima de qualquer suspeita dentro do partido. A tesouraria, ela precisa ter controle, ela precisa estar vigiada, ela precisa estar fiscalizada, e eles têm que divulgar isso. Enfim, esse tema vai voltar ao debate, mas não foi resolvido. Bom, em seguida a isso, abriu-se então a discussão sobre a presidência. Houve sobre isso falas muito rápidas, né, sobre esse tema da presidência. Na verdade, o maior debate não foi sobre a presidência, mas foi sim sobre a substituição de um nome na Comissão Executiva Nacional. O pessoal da CNB, uma vez que Humberto deixou de ser vice-presidente e passou a ser presidente,
eles solicitaram que um outro nome assumisse a vice-presidência no lugar do Humberto. E nós questionamos esse procedimento, baseado numa coisa muito simples, formal. O Humberto deveria ter renunciado à executiva, ele deveria ter sido substituído por outra pessoa na executiva, ele deveria ter se convertido num membro do diretório e, enquanto membro do diretório, ter sido eleito para substituir a companheira Gleisi. Eles não fizeram nada disso. Eles atropelaram todos os procedimentos. E aí, sem ter feito o que deviam ter feito, queriam que fosse feita a substituição. E nós questionamos isso, houve uma votação a respeito e, evidentemente, a imensa maioria do diretório, como só ia acontecer, votou junto com a CNB. Aliás, isso é algo importante para nós que fazemos esse podcast, é sempre lembrar as pessoas que uma coisa é o que as pessoas dizem de público, outra coisa é o que as pessoas fazem nas reuniões do Diretório Nacional, né. Nas reuniões do Diretório Nacional, aqueles que parecem leões criticando a CNB em reuniões partidárias se comportam como gatinhos, votam sempre com o que a CNB deseja. Bom, finalmente foi a voto o tema da presidência propriamente dito, que era o objeto da reunião. Sobre isso, eu apresentei em seguida à reunião, no grupo de Zap do DN, uma declaração que eu vou ler aqui, né. A declaração ela é mais longa, mas eu vou ler o núcleo dela. Diz assim, abre aspas: "Considero que o processo de substituição da companheira Gleisi Hoffmann foi encaminhado na reunião da Comissão Executiva Nacional de forma ilegal e ilegítima. Provavelmente nada disso teria ocorrido se a tendência CNB tivesse se dado ao trabalho de fazer consultas prévias aos demais setores do partido. Nesse contexto, votar a favor seria, em alguma medida, validar um processo que começou errado. Ademais, levei em conta para me abster as opiniões do companheiro Humberto, especialmente as suas posições preliminares acerca do PED e das novas filiações. Mesmo sendo um presidente interino, prefiro levar em conta certo ensinamento de Nelson Rodrigues." Fecha aspas. Bom, vale aqui, para encerrar esse relato aqui para o podcast, Patrick, dizer o seguinte: foi uma reunião virtual e, apesar disso, o número de pessoas que participou foi muito reduzido. O diretório tem 94 integrantes e, na votação sobre o caso do Humberto, votaram 68 pessoas. Na votação sobre a inclusão do Everaldo na Comissão Executiva Nacional, votaram cerca de 56 pessoas. Na votação sobre a composição do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, votaram 59 pessoas, ou seja, há cerca de 30, 33, 34, 35 integrantes do diretório que ou passaram de forma relâmpago pela reunião ou nem compareceram, né. Isso é muito sintomático, cerca de um terço do diretório não comparece a uma reunião virtual do diretório, né. É um sintoma de um problema que tem acontecido na nossa direção nacional. Por último mesmo, para não dizer que não falei do assunto, foi recomposto o Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, né. No Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo ainda existe o procedimento de um número máximo de mandatos. Então uma parte dos integrantes do conselho foi reconduzida e uma parte foi substituída. Completar? É isso, Patrick. Estamos aqui já abastecendo e indo em direção a Campina Grande. Um abraço. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, como eu falei, nós já estamos em campanha. E uma das primeiras atividades já realizadas aconteceu em Natal, na Casa Socialista, que contou com a participação do companheiro Walter Pomar. Para falar um pouquinho de como é que foi essa atividade, a gente escuta agora o nosso vereador da capital potiguar, o companheiro Daniel Valença. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Ontem nós realizamos a primeira plenária de campanha do companheiro Walter Pomar e aconteceu aqui no Rio Grande do Norte, na capital, em Natal, na Casa Socialista, que é um espaço que nós desenvolvemos desde o ano passado e tem objetivo de formação política, enraizamento territorial e também acumular lutas políticas para a classe trabalhadora, o PT e a articulação de esquerda. Bom, a atividade foi muito boa, nós conseguimos reunir muita gente. Curiosamente, 113 pessoas assinaram a lista de presença
um número simbólico para nós, que eu acho que nos dará muita sorte, e o debate foi muito bom. A linha geral das intervenções, e aí é importante salientar que no público tínhamos uma maioria de filiados, logo após o segundo maior público era uma maioria de filiados da AE, mas também tínhamos um grupo razoável de pessoas que não estão filiadas ao PT e mesmo assim quiseram participar, quiseram acompanhar. Bom, todos os debates perpassaram a discussão sobre a necessidade de nós termos uma direção partidária ou direções partidárias e uma organização política que esteja à altura do nosso atual tempo político. Ou seja, um partido que realmente consiga fazer a luta eleitoral e, em paralelo, a luta social, contribuindo para inverter a correlação de forças e acumular para uma vitória da classe trabalhadora a médio e longo prazo, inclusive com uma perspectiva socialista de sociedade, uma sociedade sem exploração e opressões. As falas perpassaram por lutas locais, por exemplo, ao redor da defesa do trabalho de permissionárias do mercado da Redinha, dos direitos de pessoas atingidas pela engorda de Ponta Negra, mas que são todas pautas concretas do nosso povo aqui em Natal e que tem se traduzido em muita resistência política, em muita resiliência e, inclusive, essas lutas concretas têm contribuído para um processo de formação política da nossa classe trabalhadora em âmbito local. Bom, o pessoal saiu muito empolgado. Nosso candidato, pelo que eu vi, também gostou da atividade e a gente espera ter dado aí nossa pequena contribuição para esse início de processo de campanha e de debates que devem circular o país todo, que devem mobilizar pessoas que vão votar na gente, que não vão votar na gente, mas que é fundamental que debatam sobre a realidade do PT e da classe trabalhadora brasileira. É isso, Patrick. Obrigado. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa que é totalmente feito por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país, com a edição semanal todas as sextas-feiras. E a partir de agora, muito mais do que antes, sempre tratando e falando da disputa interna e do processo de eleições diretas do Partido dos Trabalhadores. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Saudações petistas e até.